Irmãos, tudo bem com vocês? Abram suas Bíblias, por gentileza, no Evangelho de João, Evangelho segundo João, capítulo de número 5. Eu estarei lendo os versículos de 1 ao versículo de número 18. Evangelho de João, capítulo de número 5, versículos de 1 ao de número 18. Diz assim a palavra de Deus: passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus foi para Jerusalém. Existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pórticos. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempos em tempos agitando-a. E o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou: você quer ser curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levanta-se, pegue o seu leito e ande. Imediatamente o homem se viu curado e pegou o leito, começou a andar, e aquele dia era sábado. Por isso os judeus disseram o que tinha sido curado: é sábado, e neste dia você não tem permissão para carregar o seu leito. Ao que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: pegue o seu leito e ande. Perguntaram-lhe: quem é o homem que disse a você: pegue o seu leito e ande? Aquele que tinha sido curado não soube responder, porque Jesus tinha se retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você foi curado, não peque mais, porque não lhe aconteça coisa pior. O homem se retirou e disse aos judeus que tinha sido Jesus que o havia curado. E por isso os judeus perseguiam Jesus, porque fazia essas coisas no sábado. Mas Jesus lhes disse: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, os judeus cada vez mais queriam matá-lo, porque além de desrespeitar o sábado, também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Feche seus olhos. Vamos orar, buscar no Senhor a direção para o tempo da pregação da sua palavra que é santa. Pai eterno, nós te louvamos por tudo já que aqui presenciamos, aqui participamos. Nós te louvamos por cada momento. Mas agora, ó Deus, a tua palavra, ela foi aberta, lida, observada por todos que aqui estão. E o que pedimos ao Senhor é para que a tua graça esteja, ó Deus, de encontro novamente às nossas vidas, no sentido de abrir o nosso entendimento, o nosso coração para receber a sua voz, para receber, ó Deus, a tua palavra. Por isso, ó Pai, dependemos integralmente do Senhor. A minha pessoa, bem como a pessoa dos meus queridos irmãos e irmãs que aqui estão. Sem o Senhor, nada somos, nada obtemos, nada entendemos. Necessitamos do Senhor e por isso clamamos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Você já parou para pensar que velocidade a sua mente entende o que ela vê? Você já parou para pensar nisso? Cientistas, especialistas na neurociência, acabei lendo alguns artigos, algumas coisas aí na internet,
E eles vão dizer o seguinte, que a nossa mente tem a capacidade de apenas em 13 milissegundos, vou repetir, milissegundo, palavra até meio estranha, né? Milissegundo, a nossa mente pode reconhecer rosto, formas, cores e também interpretar símbolos, situações, cenas e sinais. Tudo isso devido à nossa capacidade visual. Só para que você entenda um pouquinho o que isso significa, milissegundo, 13 milissegundos. 1 segundo dividido em 1000, certo? O que é 13 milissegundos? É 13 partes desse 1000. Não entenderam nada, né? Também não. Tá? Mas é mais rápido do que os milésimos. Os seres humanos, queridos, eles foram realmente dotados de uma mente capaz de reconhecer, sim, sinais com incrível rapidez. Recentemente, até mesmo no grupo da igreja, no grupo da liderança para 2026, alguém lá postou alguma coisa sobre a agenda da igreja, alguém mandou, né, um post lá no grupo. Esse post era eu fazendo assim, ó. Tá? Mais uma para o pessoal lá da transmissão fazer o recorte e começar a mandar no grupo da igreja, tá bom? Mas quando alguém faz assim, rapidamente você entende que está tudo certo, não é mesmo? Quando alguém manda uma mensagem ali para você, uma figurinha ali para você, melhor dizendo, cheio de coraçãozinho, você já entende. Com uma carinha um pouquinho mais brava, você também entende. Nós temos essa capacidade, queridos, de muito rapidamente, sim, entender os símbolos. E foi Deus que nos deu essa capacidade. Mas essa mesma capacidade que Deus nos deu, Ele usa também para a sua glória. Ele usa também para a execução dos seus planos, dos seus decretos no mundo. E ao longo do Evangelho de João, nós vamos nos deparar com muitos sinais. Muitos sinais. E quando eu digo aqui sinais, muitos milagres. Os milagres também são reconhecidos como sinais, que são evidências da presença de Deus, do cumprimento dos seus propósitos, no meio do povo, no meio do seu povo, mas também no meio do não seu povo. Então, Deus usa sinais para trazer rapidamente entendimento. E no contexto do Evangelho de João, essa realidade ela ganha forma quando o evangelista mostra que os milagres de Jesus não eram simplesmente demonstrações de poder, não eram simplesmente demonstrações de compaixão na direção de alguém que estava sofrendo. Não. Mas eram também sinais reveladores, sinais visíveis de uma verdade espiritual muito mais profunda, com a finalidade, sim, de trazer, reconhecer em Jesus aquele que cumpria as promessas antigas, as revelações antigas, aquelas profecias que apontavam para o Messias prometido. Israel, o povo judeu, eles esperavam o Messias. Aquele Messias que abriria os olhos dos cegos, desentupiria os ouvidos dos surdos, faria coxos, os paralíticos a andar, os mudos passariam a cantar. Como está tudo ali profetizado, escrito em Isaías, capítulo 35, versículos 5 e 6. Cada sinal realizado por Jesus cumpria exatamente as profecias. Percebam a importância dos sinais, dos milagres de Jesus no contexto dos evangelhos. Isso servia para autenticar a divindade de Jesus. Em Mateus capítulo 11, versículo 2 a 6, temos a seguinte narrativa: João Batista está preso. João Batista está no cárcere.
E João Batista, então, ouvindo, tomando conhecimento simplesmente pelo ouvir sobre as obras de Jesus, mandou os seus discípulos até Jesus. Os discípulos de João Batista chegam, ficam alguns dias com Jesus. E Jesus, então, agora que vocês viram, agora que vocês ouviram, vão até João Batista. Voltem e digam a João o que estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres está sendo pregado o evangelho, as boas novas. Isaías 35, Isaías 61, versículo de número 1. Portanto, aqueles que mantiveram seus olhos atentos aos sinais, seus corações abertos a reconhecer, seus corações na expectativa da chegada do Messias, foram capazes de muito rapidamente reconhecer Jesus como o Messias, o Cristo, o Filho de Deus, o Redentor de Israel, o Salvador do mundo. Mas a pergunta é, e nós? E nós que não estávamos lá, e nós que não vimos a água se transformar em vinho, nem o paralítico se levantar, nem o cego enxergar, nem Lázaro sair do túmulo. O que esses sinais, o que esses milagres têm a ver conosco? E é aqui exatamente que João, dentro da sua narrativa do Evangelho, ele procura sempre não só trazer os acontecimentos, mas ele tenta sempre, e conseguiu assim pela inspiração bíblica, pela inspiração do Santo Espírito de Deus, a conectar também, a demonstrar também quem é Jesus a partir desses sinais. Então, para nós, João deixa no capítulo de número 20, versículo 30 a 31, dizendo assim, na verdade, Jesus fez diante de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Então, nós entendemos que os sinais os quais nós nos deparamos hoje pela leitura das Sagradas Escrituras, nós entendemos que isso é testemunho vivo do próprio Deus na direção das nossas vidas. E pela fé a qual o Senhor nos deu, porque é dom do Senhor, através do testemunho das Escrituras, elas revelam quem é Cristo. Elas revelam que Cristo é o autor e consumador da fé. O versículo de número 1. João nos insere numa cidade chamada Jerusalém. E você provavelmente conhece muito bem os traços dessa cidade. É a cidade principal dentro desse contexto, onde Jesus cumpre os seus sinais, faz os seus milagres. E durante uma festa dos judeus, o capítulo de número 1 vai dizer, quando as multidões se achegavam, se reuniam naquela cidade para adorar e celebrar o Senhor, possivelmente a festa de Pentecostes, possivelmente, porque não há muita concordância sobre qual era a festa, mas aqui eu estou assentando as minhas palavras em cima também do que João Calvino diz, ao comentar o texto de João, que essa festa provavelmente fosse a de Pentecostes. Festa que acontece 7 semanas após a Páscoa, fazendo ali todo o itinerário para trás, nos versículos que ficaram para trás. Nós vamos perceber que 7 semanas depois da Páscoa, 50 dias após a Páscoa, então vem a festa do Pentecostes. Uma festa que, por sua natureza, dentro da cultura de Israel, é uma festa que ela existe para celebrar a colheita. A colheita. Mas com o passar dos anos,
o judeu começou a associar que a festa de Pentecostes celebrava também a entrega da lei a Moisés no Sinai. Por isso, essa informação ela é muito importante para que a gente venha entender a dinâmica do milagre de Jesus. Para que nós venhamos a entender o que Jesus fez naquele momento. Ele não só curou um paralítico, não, tem outras coisas que Jesus gostaria de comunicar. E comunicou muito bem, através do sinal. Mas ao receber a lei, a celebração a ser para comemorar o momento no qual Moisés recebeu as tábuas do Senhor, as palavras da lei. Nessas palavras da lei, ali tem uma orientação, um mandamento dizendo assim, se deve guardar o sábado. Mas Jesus cura um paralítico no sábado, não é isso que o texto diz? E a partir disso, então, Jesus passa a ser perseguido novamente. Então Jesus está ali não brincando, mas na verdade, irmãos, ele está ali desorganizando a religião judaica. Jesus está intervindo na estrutura legalista judaica. Jesus, ao curar o paralítico no sábado, ele está desmobilizando o sistema opressor, o sistema que levava as pessoas ao sofrimento. Jesus está anunciando que o descanso está na graça de Deus tão somente, e que Ele mesmo oferece a graça. No versículo de número 2, então, em seguida, o texto nos insere ao lado do tanque de Betesda, que ficava exatamente junto ao portão das ovelhas, o texto vai dizer. E ali, nesse portão, era onde entravam os animais que seriam sacrificados. E ao entrar por esse portão, os animais eram levados até esse tanque, eram lavados dentro daquele tanque, para depois então irem para o sacrifício. E ali, naquele lugar, o versículo de número 3 vai nos informar que ali jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Jazia. Eu fui pesquisar o que era essa palavra, tá? Para me trazer algo mais, para me entender melhor o texto. E jazia quer dizer uma situação de uma pessoa que está paralisada. Mas não paralisada com relação ao paralítico. Ela está parada, sem se mover, imóvel. E ao mesmo tempo ela está atenta, numa expectativa de alguma coisa. E no caso era exatamente isso que acontecia com todas essas pessoas que ali estavam ao redor do tanque. Imóveis, atentas, para quê? Versículo 4 vai nos informar. Para que assim que a água se movesse, o primeiro que ali entrasse seria curado de qualquer enfermidade. Uma tradição. Ali se pensava dessa forma. Então Jesus, o Cordeiro de Deus, passa pela porta das ovelhas, acessa a casa da misericórdia, melhor, casa de misericórdia, que é o nome que também é conhecido tanque, que é o significado no hebraico. Ele passa pela porta das ovelhas, acessa a casa de misericórdia, realiza um sinal, um milagre, cura um paralítico que estava naquela condição há 38 anos, num lugar onde tinha uma multidão de necessitados, com uma crença mística, e tudo isso ainda no sábado.
O que o texto pode nos ensinar com relação a Jesus sendo o nosso autor e consumador da nossa fé? O texto nos informa que a dinâmica do milagre, do sinal, a primeira coisa que o texto vai nos informar é que Jesus viu e conhecia a situação daquele homem. Primeira situação que me chama a atenção no texto é exatamente isso que está no versículo de número 6. Jesus entra naquele local de forma proposital. E em meio a tantas pessoas, ele olha para uma pessoa. Ele foca uma pessoa. Ele fita com seus olhos uma pessoa. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo. Essa dinâmica, essa aproximação de Jesus me chama muita atenção, porque quando eu trago à minha memória os outros milagres de Jesus, tanto no Evangelho de João como nos demais evangelhos, eu percebo ali pessoas que agem de maneira ativa, intencional, clamando por um milagre, como por exemplo, o cego Bartimeu. Ele ouve que Jesus está passando e grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A mulher que sofria de hemorragia há 12 anos, ela se esforça, ela dá um jeito, ela entra por meio da multidão, porque no coração dela, ela entendia que somente tocar no Senhor mudaria a vida dela. E não foi isso que aconteceu? Os 10 leprosos que de longe levantaram a voz e clamaram: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Jairo, o chefe da sinagoga, se lança aos pés de Jesus suplicando: minha filha está morta, vem e impõe as suas mãos sobre ela e ela viverá. O oficial do rei, capítulo de número 4 de João, insiste com Jesus, a ponto de Jesus dizer: se vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum acreditarão. Então, nos evangelhos, temos todo o tempo as pessoas buscando, seguindo, gritando, implorando, clamando, se apertando, para estar perto de Jesus, tocar em Jesus, ouvir Jesus e falar com Ele. Mas aqui não é assim. Aqui é diferente. Aqui Jesus viu. Aqui Jesus tomou a iniciativa. E eu não estou dizendo de forma nenhuma que não foi Jesus que tomou a iniciativa também em gerar a fé no coração dessas outras que tiveram as suas vidas transformadas ou restauradas. Mas a questão é que o texto nem fala de fé. Porque os demais textos aqui, eles vão terminar dizendo assim: a tua fé te salvou. Eu não vi ninguém com uma fé tão grande assim. Mas aqui não. Aqui não é assim. Jesus tomou a iniciativa. E isso é tão perceptível que, se você bater os seus olhos na palavra de Deus, está lá no versículo de número 13, perguntaram-lhe: quem é o homem que disse a você, pegue o seu leito e ande? Aquele que tinha sido curado não soube responder, porque Jesus tinha se retirado. Nem mesmo aquele que recebeu a cura sabia o nome de Jesus. Jesus, então, está diante de um paralítico há 38 anos, deitado em um local onde é chamado casa de misericórdia, que tem uma tradição sobre uma possível cura, uma expectativa sobre uma possível cura. Esse homem está ali semanas, meses, anos, o texto não diz, mas tudo leva na direção de que é muito tempo, porque ele estava ali com o seu leito. O coração deste homem está na expectativa de receber e ser contemplado por uma cura. Mas as suas condições físicas
são limitadoras para alcançar as águas. Daí chega Jesus, num lugar onde as pessoas estão na expectativa de cura, de milagres, e pergunta: você quer ser curado? Ô Jesus, é óbvio que ele quer ser curado, não é isso? Nem sempre. E eu vou te explicar por quê. Nem sempre. Porque aquele homem estava numa situação, numa condição, tanto tempo, que no fundo do seu coração, ele não acreditava mais que poderia acontecer aquilo com ele. Porque toda vez que ele se mexia no leito, o cego saía correndo e pulava na água. Toda vez que ele se mexia no leito, o surdo saía correndo e pulava na água. Porque a condição física dele o impedia. Isso fica evidente na resposta que ele mesmo oferece no versículo de número 7. O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Queridos, a pergunta de Jesus é intencional. Jesus está despertando uma realidade no coração daquele homem. Uma realidade da graça de Deus. Uma realidade de algo que somente ele poderia oferecer àquele homem. É interessante que nós também esperamos que as coisas aconteçam muito rapidamente. Queremos ver milagres, sinais, que as coisas se transformem, mudem. Muitos de nós esperam nos milagres esse tipo de direção, resolução dos seus problemas. Muitos olham para Jesus e visualizam um sujeito que tem como propósito inicial de vida e como propósito de fim de vida, com o sentido da sua existência, tão somente para lidar com os nossos problemas, dilemas, dificuldades, limitações. Então muitos se relacionam com Deus, não por quem Ele é, mas por aquilo que Ele pode fazer. Quem sabe não tenhamos a coragem de admitir isso publicamente, mas em alguns momentos da vida, o que a gente acha mesmo, embora não tenhamos a coragem de verbalizar de forma pública, é que Deus existe para resolver nossos problemas terrenos. Tanto que quando Ele não resolve, ou demora para resolver, ou não acolhe os nossos pedidos, Deus não é justo. Se Deus fosse fiel, Ele teria resolvido meus problemas. Se Deus me amasse, Ele teria cessado a minha dor. Jesus, nessa dinâmica, ao realizar esse sinal, queridos, ao curar um paralítico, Ele está lidando com outras realidades, as realidades do coração. Não somente a realidade física, mas Ele está lidando com o coração daquele homem. A realidade da esperança da graça de Deus, que somente a obra de Cristo pode nos proporcionar. Irmãos, toda a iniciativa da nossa salvação, ela parte de Cristo. Não há nada em nós que atraia a atenção de Deus. Absolutamente nada. Nós somos aqueles que podemos nos considerar
exatamente no passado, antes de sermos encontrados por Jesus, antes de Jesus olhar para nós, focar em nós, esses que também não tinham condições de se achegar diante de Deus. Nós estávamos paralisados espiritualmente. Nós estávamos numa condição onde o coração humano, a única coisa que ele fazia era repelir as coisas de Deus. Mas um dia Jesus olhou. Um dia Jesus nos viu. Um dia Jesus nos alcançou e transformou a nossa vida. Acabou com a enfermidade da alma. Aquele homem está diante de Deus, do Redentor de Israel, do prometido e anunciado. Agora percebo, quando ele é interpelado por Cristo, a única coisa que ele consegue verbalizar na presença de Jesus é o diagnóstico improvável da sua própria cura. Versículo de número 7 novamente. Ele descreve a sua limitação física. Ele diz o que impede de chegar primeiro às águas. Mas qual é o problema aqui? O único problema aqui. O que Jesus perguntou? Não foi isso que Jesus perguntou para ele. Jesus não perguntou sobre a sua condição física. Jesus não perguntou sobre o contexto no qual ele estava ali inserido naquele momento. Jesus não perguntou qual é a compreensão que ele tinha acerca das probabilidades de ser curado. A única coisa que Jesus perguntou para ele é: você quer ser curado? Uma pergunta simples. Você quer ser curado? E aqui está o meu segundo ponto. Jesus faz essa pergunta para nós hoje, porque Ele conhece a nossa enfermidade da alma. Aquele que ainda não foi transformado, Jesus conhece. Aqueles que foram transformados, regenerados por Cristo, mas Jesus também conhece as nossas debilidades, as nossas falhas, as nossas, vou chamar de recaídas. Irmãos e irmãs, às vezes eu percebo que pessoas agem exatamente como aquele paralítico. Porque muitas vezes elas estão tão envolvidas no seu contexto, principalmente relacionado à dor, ao sofrimento, às demandas da vida, cercada de dores, tão acostumadas com aquelas limitações, como aquele homem ali estava, que na realidade mesmo, elas não conseguem mais ter um coração, uma expectativa de que Deus está cuidando. Não conseguem mais enxergar Jesus. Não consegue mais visualizar, ouvir Jesus. Os problemas, eles estão tão próximos, estão tão ali dos nossos olhos, que a única coisa que enxergamos, meus irmãos, são eles, os problemas. E quando estamos nesse estado, imersos, paralisados, Deus pode até se chegar diante de nós e dizer o seguinte: você quer ser curado? Você quer ver o que eu sou capaz de fazer na sua vida? Você acredita que eu posso transformar a sua realidade? E muitas pessoas, e muitas das respostas dessas pessoas serão muito semelhantes à do paralítico.
Jesus apenas perguntou: você quer ser curado? Jesus conhece a enfermidade da nossa alma. Jesus sabe aonde tem a dúvida, aonde tem a desesperança, aonde tem a falta de confiança, aonde tem os pecados. Jesus nos conhece por completo. Mas mesmo assim, Ele faz a pergunta para nós: você quer ser curado? Jesus não discute com aquele incrédulo. Ele não argumenta, ele não busca ser conhecido e nem se fazer conhecido naquele momento. Ele não tenta convencer aquele homem. Ele não julga, ele apenas diz: levante-se, pegue o seu leito e ande. E se você observar bem o texto, não há no texto nenhuma informação que até esse momento esse homem conhecia e sabia quem era Jesus. Agora Jesus conhecia esse homem. Porque lá no versículo de número 14, vai dizer o seguinte: mais tarde Jesus o encontrou no templo. Ele disse: olhe, você foi curado. Não peque mais, para que não lhe aconteça coisa pior. Jesus conhecia o pecado daquele homem. E aqui eu não estou contrariando aquilo que eu preguei recentemente sobre Jó. Que naquela situação, na vida de Jó, não havia nada que desabonasse Jó perante Deus. Jó era um homem íntegro e mesmo assim sofreu. Mas também eu não posso deixar de dizer para você que muitas das causas pelas quais nós sofremos, elas são devidas e relacionadas ao pecado. Que elas são desvios da palavra de Deus. Que são situações que são causadas porque em algum momento deixamos de observar a palavra de Deus. De olhar para ela como regra de fé e prática para a vida. Então, muitas das situações pelas quais nós passamos, sofremos, nossos dilemas, são resultado do pecado. Agora, Jesus olhou, Jesus curou, mas Jesus também tratou o coração daquele homem. Um coração, queridos, que estava tão convicto que aquele tanque iria mudar a vida dele. E eu gostaria aqui de fazer uma aplicação. Quais são os tanques os quais nós colocamos a nossa confiança, em vez de colocar em Jesus? Quais são? Quais são os tanques que às vezes nós acreditamos que eles vão mudar a nossa história? Eles podem até ter nome bonito, Casa de Misericórdia. Eles podem até ser atrativos. Eles podem até mesmo ter pessoas que falam muito melhor do que eu. E não precisa ser muito. Mas não é a graça de Cristo. Não é a graça de Cristo a fonte de esperança para a cura das enfermidades da alma. Para as enfermidades da vida também.
Jesus é quem toma iniciativa, Jesus é aquele que procede à cura, porque Ele conhece a nossa enfermidade. Mas Jesus também, como autor e consumador da nossa fé, Ele é aquele que sustenta a nossa fé. E no versículos de número 9 a 10, imediatamente o homem se viu curado e, pegando o leito, começou a andar. E aquele dia era sábado. Por isso os judeus disseram ao que tinha sido curado: é sábado, e nesse dia você não tem permissão para carregar o seu leito. Lembra do nome da festa? Pentecostes. Qual que era a ideia da festa? Era celebrar aquele momento qual Moisés recebeu as palavras, os 10 mandamentos de Deus. E agora Jesus, exatamente nesse dia, no Shabat, Ele cura. Ele realiza uma obra naquele dia. Eu pesquisei algumas coisas sobre as regras que o judeu então estipulou. E uma delas era não poder andar dentro de casa. Outra era não poder acender um fogo. Mas também você não podia apagar a vela. Você não podia sair da sua casa e andar mais do que 1 quilômetro da sua casa. Regras. Então o judeu passou a olhar para o sábado com um olhar de superior aos demais dias. Porque naquele dia ele se resguardava, naquele dia ele buscava descansar. Mas a proposta de Deus nunca foi essa. Mas o ser humano, ele tem a capacidade, sim, de pegar algo bom que Deus propõe e fazer daquilo algo ruim. Então eles, os judeus, começaram a traçar muitas regras. Mais de 600 regras. Só para que você tenha uma ideia da quantidade disso. Arar, semear, amassar, cozinhar, escrever, apagar, construir, acender, andar. Nada disso era possível. E dentro de todos esses verbos e muitos outros verbos ainda o seu desdobramento. E isso se tornou um peso para o povo. Isso se tornou opressor. E aquilo que era para ser um momento de descanso, de glorificar a Deus, exaltar a Deus, louvar a Deus, aprender mais de Deus, na verdade se tornou um trabalho intenso para cumprir um amontoado de regras de homens. Então Jesus, ao curar o paralítico, Ele está extirpando uma ideia totalmente equivocada. A ideia de que temos condição de se relacionar com Deus a partir do nosso esforço. Nós não temos condições de se relacionar com Deus a partir de quem nós somos. E o versículo de número 17 vai falar o que Jesus respondeu àqueles que estavam interrogando, estavam perseguindo sobre o sábado. Mas Jesus lhe disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Jesus está dizendo: o meu Pai e eu somos a razão do descanso do meu povo. É em nós agora que o povo tem que colocar o seu olhar, o seu coração, o seu coração no sentido de se derramar diante de mim, provar de mim, experimentar o meu descanso. O descanso para a alma, o descanso para o coração. Não no esforço de um amontoado de regras. E não me entenda mal. Eu não estou aqui dizendo que nós não temos o que observar, ou que nós não precisamos observar.
Porque no próprio Evangelho de João, João vai dizer o seguinte: se vocês me amam, vocês vão observar os meus mandamentos. E ao observar meus mandamentos, vocês estão dizendo ao mundo que vocês amam o Pai. Mas a questão aqui, meus irmãos, e finalizando a minha fala, a questão aqui é o descanso para a alma. Porque você pode até pensar agora no final de ano, né? Eu acho que isso é muito comum. Está chegando aí dezembro, daí alguns já estão naquela situação assim de esgotamento, e pensando assim, esses 10 dias que vêm agora de dezembro, ou os 30 dias de dezembro, de férias, janeiro de férias, vão me fazer bem, eu vou descansar, eu vou revigorar as minhas forças, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu vou lá, vou para cá, vou passar alguns dias na praia, vou passar alguns dias no campo, vou passar alguns dias na minha casa, vou passar alguns dias na casa da minha sogra para descansar. Minha sogra está aí, pessoal. Tudo ilusão. Porque na realidade, meus irmãos, nós precisamos do descanso da alma. Do cuidado de Deus na alma. Pode até apresentar alguma melhora na questão física, mental. Mas o descanso realmente vem do Senhor, aquele descanso que refrigera, que alivia, que nos fortalece ao mesmo tempo, que nos revigora, que nos coloca novamente diante das batalhas. Então você concorda comigo que com a sua experiência, diante de algumas situações vivenciais marcadas sim pela não observância da palavra de Deus, não há férias que resolvam, a não ser o cuidado de Deus, o perdão de Deus, uma vida santificada diante do Senhor. Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Duas aplicações muito rápidas. Primeiro, a você ainda que não experimentou desse descanso. Jesus olha para você hoje e diz: vinde a mim, experimente de mim. Mas para você também que tem experimentado desse descanso de tempo em tempo, todos os dias, porque esse descanso não cessa, o Senhor está cuidando de nós, mas que está passando por algum tipo de dificuldade, seja ela pequena, seja ela intensa, lembre ao seu coração que Jesus te faz uma pergunta: queres ser curado? E Ele dá uma ordem: levante-se e ande. Que o Senhor derrame o seu sinal, o seu milagre sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Se coloque em pé, por gentileza. Vamos orar e impetrar a bênção. E que você tenha uma excelente semana de descanso na presença do Senhor. Deus, nós te louvamos por esse tempo novamente e te agradecemos pela ministração da tua palavra. Que ela, ó Deus, seja afirmada, ó Pai, nos corações que aqui estão, a começar no meu. Que o Senhor, ó Deus, nos abençoe e nos ajude a entender, ó Pai, o reflexo, ó Deus, da sua obra em nossas vidas.
Um Deus que olha para nós, um Deus que tem iniciativa de vir até nós, um Deus que conhece qual é a enfermidade, um Deus que trata essa enfermidade, um Deus que sustenta a nossa fé, um Deus que fortalece, um Deus que ainda nos proporciona descanso. E nós te louvamos por isso, porque o Senhor é grande, porque o Senhor é rei, como nós cantamos alguns minutos atrás. Obrigado pelo teu povo, ó Pai, mas eu peço para que essa palavra adentre os corações, ó Pai, daqueles que ainda não se renderam ao Senhor, mas que o Senhor já olhou para eles, porque eles estão escritos no livro da vida. Agora só basta tão somente o Senhor se revelar, como um dia se revelou a muitos de nós que aqui estamos. Mas também, ó Deus, eu peço por aqueles irmãos que já foram, ó Deus, alcançados pelo Senhor e que no tempo de hoje, ó Pai, não estão olhando para o Senhor como fonte de descanso diante dos problemas, diante das demandas da vida, ó Pai. Que o olhar deles novamente, ó Pai, seja um olhar agora de fé renovada ao Senhor. Porque o Senhor pode todas as coisas a partir de uma palavra. É isso que nós cremos em nome de Jesus, para a honra e glória do teu nome. Amém. E que a misericórdia de Deus, a graça do Senhor Jesus e a ação do Espírito Santo de Deus esteja sobre sua vida, meu irmão, minha irmã, Igreja Presbiteriana do Tarumã, não somente no dia de hoje, mas também no dia de amanhã e para todo sempre. Amém.